Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 1h da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, sua interação é muito importante, mande perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, é quinta-feira, você conhece o nosso espaço tradicional por aqui, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje que vão debater e analisar os temas por aqui propostos. Dr. Ayrton Florentino de Barros, procurador de Justiça aposentado, advogado e professor de Direito Empresarial. Tudo bem, procurador Ayrton? Bem-vindo, boa tarde. Procurador Ayrton, não temos, caiu a conexão do procurador Ayrton Florentino de Barros. A gente vai retomar aqui o sinal com o procurador. Enquanto isso, eu sigo aqui com a apresentação da professora Ana Abreu, professora pedagoga, ela é mestre, doutora e pós-doutora em educação, professora associada da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. A professora Ana Abreu está lá em Alfenas. Tudo bem, Ana? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, com muita alegria, Mauro Friesman, estar aqui participando com todos os convidados, temas tão importantes. Boa tarde. Obrigado pela presença. Doutor Martin Della Valle, advogado, ele integra diversos conselhos ligados ao tema de integridade. Tudo bem, doutor Martin? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os demais. Obrigado pela presença. Fernando Oliveira, administrador de empresas, diretor-geral da Biomerrier Brasil, empresa pioneira em diagnóstico laboratorial. Tudo bem, Fernando? Como estão as coisas? Olá, boa tarde, Mauro. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos e certamente temos uma discussão muito proveitosa. Não sei se já temos o procurador de Justiça aposentado, advogado, professor de Direito Empresarial, Ayrton Florentino de Barros. Temos, doutor Ayrton, está a boa conexão. Estou aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado por aceitar aqui o nosso convite do programa Gente que Fala de hoje. 12:03, nós vamos ao primeiro assunto. As 4 crianças mortas em ataque à creche ontem em Blumenau foram sepultadas hoje de manhã. Outras 5 crianças foram feridas e continuam sob os cuidados médicos. O agressor, que se entregou à polícia militar e foi preso, tinha passagens por lesão corporal, dano e porte de drogas. A Polícia Civil vai investigar se houve participação direta ou indireta de outras pessoas no crime, verificando dados dos computadores e celulares do autor dessa tragédia que a gente acompanhou ontem em Blumenau e que comove todo o país. Professora Ana Abreu, eu começo com você a respeito desse tema. O que esse episódio nos demonstra? Tristeza, é lamentável, acho que fogem palavras, é dor. Nossa sociedade precisa olhar para as nossas crianças, precisa olhar para os nossos jovens. Essa situação precisa impactar na responsabilidade de todos nós. Eu olho para essa situação e vejo que nós não estamos dando conta. Então, temos tragédias, temos ataques, muitas vezes validados, né? O discurso do ódio, a arminha, as legitimações de agressões, escolas com pouquíssima segurança, vulneráveis. Veja,
crianças de 4 a 7 anos que estão dentro da escola para se formarem, né? Então, olhar essa situação achando que não é da nossa responsabilidade, eu sou da área da educação, isso me impacta diretamente, mas todos nós, da área da saúde, da área do transporte, de todas as áreas, a gente precisa se olhar nesta situação, nós deixamos acontecer isso. O discurso do ódio, não só no Brasil, mas em todo o planeta, ele está tomando um corpo muito grande, né? Estamos sofrendo atentados, tragédias. Há menos aí de semanas, nós tivemos também um atentado a uma professora em São Paulo. Isso não é por acaso. Nós estamos numa bomba relógio, com muita falta de prioridade na educação, e aí crianças em creche sendo atacadas, né? Isso revela aí também um posicionamento que vem crescendo da ultradireita, não só no Brasil, mas em outros lugares, vão investigar o agressor, mas a legitimação do ódio em campanhas eleitorais, em agressões a mulheres, em agressões a crianças, a negros, isso toma muita força num projeto brasileiro, num projeto de nação. E a gente precisa combater isso, é muito urgente, né? Senão nós vamos daqui a pouco nos igualar aos Estados Unidos, que por ano tem 300 tragédias, e a gente não pode olhar para isso achando que é normal, isso ataca todos nós. Ataca as nossas crianças que estão dentro de nossas casas, porque isso é algo que aponta uma responsabilidade de política pública e da sociedade civil como um todo. Quais são os caminhos de política pública e da sociedade civil como um todo, além do que você já havia citado, que é essa aproximação tão necessária entre a escola e as famílias. A gente tem verificado um distanciamento cada vez maior entre as duas partes. A falta de estrutura, ela em creche, ela é algo muito visível, né? Então, se a gente pegar uma educação com estrutura, você tem segurança, ninguém entra numa escola fácil, né? A gente tinha que ter igual em banco, ninguém entra num banco fácil, não poderia entrar numa escola fácil. Então, nós temos escolas privadas altamente qualificadas, com estrutura, com formação de professores, com estrutura de segurança, e temos escolas públicas que têm estrutura e escolas públicas que não têm estrutura. Eu acredito que as medidas, elas começam desde a estrutura física que temos, a estrutura de aparelho de fato, esse aparelho que serve às crianças e serve às famílias, até toda a estrutura interna de um processo educativo ligado a currículo, ligado à higiene, ligado a cuidados. Hoje, por exemplo, essa tragédia ocorreu na creche, e creche é uma modalidade que nós ainda não temos uma política pública que alcance todas as crianças em idade de creche. Nós temos mais demandas do que oferta, né? Então, a gente conseguiu um avanço importante na redemocratização do ensino no final da década de 80, onde conseguimos dar vagas para todos no ensino fundamental. Mas a educação infantil ainda é muito precária, nós temos situações muito difíceis. Mães que trabalham, que os horários não comportam o horário de creche, então você precisa de um olhar de fato de qualidade. Não há qualidade no processo educativo público se não houver investimento. Então, tem várias questões que impactam. Por exemplo, a lei de teto de gastos, ela impossibilita ampliar qualquer ação de política social com foco na saúde e com foco na educação. Então, isso é importante e vai impactar nesse desmonte, nessa precarização, onde uma pessoa pula um muro e chega numa sala de aula e consegue agredir várias crianças, matar 4 e ferir mais 3. Então, isso é uma vulnerabilidade que o processo e o governo precisa assumir. E, logicamente, que esse processo de política pública, ele não decorre do movimento de hoje, né? É um movimento histórico brasileiro, em que alguns governos, com um olhar mais para os direitos sociais, fortaleceu políticas públicas e outros tiraram ou engessaram qualquer tipo de encaminhamento, de investimento e de melhoria. Então, a gente está pedindo socorro, né? E é importante dizer que a política pública ela não vai impactar somente na escola, ela também vai impactar em todos os processos educativos que envolvem uma criança, né? Em todo o seu viver, no município, no estado, e a gente tem muito trabalho a ser feito. Procurador Ayrton Florentino, a professora Ana Abreu destacou que o que ocorreu ontem em Blumenau não foi por acaso, também não foi por acaso o que ocorreu aqui em São Paulo, na escola, na Vila Sônia, em que aquela professora foi morta aí há 2, 3 semanas. O que todos esses episódios nos revelam? Mauro, eu tenho para mim que uma pessoa
Pelo que eu soube, pelo noticiário, esse rapaz responsável por essa barbaridade tem antecedente de uso de droga. Nós não podemos esperar que uma pessoa usuária de droga tenha um comportamento normal. Não há possibilidade de esperarmos isso. Enquanto não houver uma política de pleno emprego no país, em que cada cidadão tenha uma ocupação útil para a sociedade, e há 30% de desemprego entre os jovens de até 30 anos, não há perspectiva para eles senão a porta desses reality shows, da droga e do crime. Não há essa possibilidade. E a grande mídia não denuncia esse fato, como se tudo estivesse absolutamente normal. Por exemplo, um grande jornal escrito, falado e virtual, muito grande mesmo, que se restringe a num gesto de, vamos dizer, de serviço público e solidariedade humana, lançar uma notinha a cada dia dizendo há 30 mil vagas de concurso público no país com salário de até 30 mil. Veja a lista. Ora, nós temos que ter uma política pública de pleno emprego, Enquanto, de outro lado, a segurança pública não controlar o tráfico de drogas, essas tragédias, lamentavelmente, vão continuar. E vão continuar a acontecer, infelizmente, como nós já temos visto na atualidade, com alguma frequência. Ainda mais considerando o fato de que, além das já conhecidas dependências químicas, agora há também as dependências psicológicas, com deepfake, dark web e por aí afora, né? Então, eu tenho essa impressão. Enquanto não resolvermos o problema do pleno emprego e da droga, nós não vamos sair dessa enrascada. Doutor Martim Della Valle, seu olhar sobre todos esses casos, em especial sobre o ocorrido ontem na creche em Blumenau. Bom, boa tarde. Eu queria contar uma história. Eu morei muitos anos na Bélgica, e na Bélgica houve uma tragédia muito parecida, né, com essas, até de maior proporção. Uma pessoa completamente desequilibrada entrou armado numa creche, fez um morticídio também. Uma das coisas que se mudaram, e eu via muito bem, assim, teve uma mudança de protocolo de segurança nas creches. Você, por exemplo, nenhuma creche na Bélgica, meus filhos iam, não se conseguia abrir por fora, nunca. Ela tinha um padrão de que só depois de anunciado e ver a pessoa, algumas mais bem equipadas que outras. Então, espero que pelo menos, enfim, o ideal seria que a gente não esperasse uma tragédia para acontecer, mas acho que talvez uma revisão dos protocolos de segurança, como a professora Ana já adiantou, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Tem um outro ponto, né, que o inominado, e que continua inominado, o autor dessa tragédia, ele tinha passagens anteriores, né, pela polícia. Não é o primeiro crime dele, aparentemente. Deveria estar solto, não deveria? Sempre tem uma discussão que vem muito de vez em quando e que, infelizmente, está um pouco politizada no país, que é a respeito da execução penal, né? Criou uma briga de torcida entre punitivistas e garantistas, que eu particularmente acho uma divisão falsa do país, né? O país tem lei, aplica-se ou não se aplica. Eu acho que essa divisão não é boa, né? Ela tem que ser olhada em termos de eficácia e no caso concreto. Pontuo também o que já foi pontuado anteriormente, né, pelo doutor Ayrton, pela professora Ana, uma cultura de violência. Acho que a gente tem visto um despertar. Veja, a sociedade brasileira sempre foi muito violenta, sempre, desde sempre, mudando o alvo dela. Mas eu acho que há um certo culto à violência que vem ressurgindo em tempos mais recentes. Não é exclusivo ao Brasil, mas é bastante. Tem se aumentado aqui, que
chama muito atenção e precisa de políticas públicas sérias para se tentar combater, e também uma pressão social. A sociedade precisa deixar muito claro que esse tipo de comportamento não é aceito. Qualquer pessoa que se engaje nisso tem, com perdão do palavrão, o opróbrio social, tem a rejeição e o desprezo da sociedade. É importante que tenha isso. E quero pontuar só um ponto, e aí já indo para as outras tragédias, eu vi casos, tragédias que aconteceram, tragédias que foram abortadas, que foram impedidas ou que não deram certo por incompetência do agente, mas eu tenho visto, apenas uma observação pessoal, que muito do que está na base de todas essas tragédias são o bullying. Quem perpetra essas tragédias em ambiente escolar, em geral, tem um histórico de terem sofrido bullying, tá? Terem feito, mas sobretudo de terem sofrido. Eu acho que isso é um assunto que ainda, sobretudo na rede pública, mas eu digo, tem exemplos horríveis na rede privada também, é um tema que ainda vem sendo tratado, não vem sendo tratado com a importância devida. Acho que temos a tragédia, vamos lamentar as nossas crianças, mas olhar para as causas remotas também, para as causas de base que levaram para ela. Pegando a questão do bullying, Fernando Oliveira, o que o Dr. Martin Della Valle destacou, a gente observa que a análise de tudo isso é bastante difícil de ser feita, porque a ocorrência da tragédia envolve diversos fatores. Aí temos o bullying, então deve ter havido falha educacional com ele, tanto do ponto de vista do ensino na escola, quanto da educação na família. Tem uma questão de segurança pública, que é a proteção daquele ambiente escolar, daquela creche, e temos também, claro, tudo se interliga à saúde, que é a sua área, uma vez que ele também era um usuário de drogas, né? Perdemos a conexão do Fernando. Tá aí, Fernando? Agora sim, vamos lá. Pode abrir seu microfone, por gentileza. Seu microfone fechado. Caiu na hora da pergunta. Antes de mais, agradecer o convite e o prazer de estar com todos. Eu, antes de entrar propriamente na pergunta da saúde, queria só fazer uma reflexão, como pai que sou, e cidadão, podem ser português, mas hoje muito brasileiro, porque estou aqui há muitos anos. De facto, hoje a escola passou a ser o foco da insegurança, mas eu acho que a insegurança hoje está muito mais na sociedade, na escola. A escola, no seu geral, e concordo plenamente com o que a professora Ana abordou, hoje nós temos uma escola segura. O problema é fora da escola. E me causaria muito dor se nós começarmos a ter, por exemplo, polícia na porta da escola. Vamos inverter todos os valores de uma escola. Então eu acho que qualquer investimento que deve ser feito é na sociedade, porque ela vai ter reflexos. Provavelmente pode ocorrer sempre um caso desses, vai ocorrer. Os Estados Unidos têm uma alta vigilância em escolas onde acontecem massacres, então talvez o investimento na porta da escola seja o pior das decisões, quando ontem já vimos 150 milhões alocados, quando esses 150 milhões têm que ser investidos na sociedade para termos uma sociedade mais saudável e que evite muitos desses casos. Termos uma polícia inteligente, uma polícia estratégica. Ontem foi a mudança de 10 pessoas que cuidam da inteligência relacionada com a educação, para 50 policiais, que vão ser o próximo efetivo. Num país como o Brasil, de 220 milhões de pessoas, ter 50 pessoas a cuidar da inteligência, não vai dar certo. Então, talvez o investimento tenha que ser fora das escolas e nós evitaremos mais o massacre dentro das escolas. Queria só participar, porque acho que não vale a pena colocar gente armada na porta das escolas, não vale a pena pôr o BOP ou qualquer outra polícia de alto calibre na porta das escolas. Vale sim ter uma política de segurança muito efetiva fora, uma política judiciária muito efetiva para quem não pode estar fora das cadeias, não esteja, e uma ressocialização de quem está lá dentro. Porque o bullying é um facto hoje, eu não vivi isso, na minha época se chamava brincadeira, quando a gente chamava alguma coisa a outra criança. O bullying é isso, mas tem que ser tratado nas famílias. Eu vejo que, por exemplo, bullying não é tratado na família. Nós damos força aos nossos filhos de
por vezes, gozarem com defeitos de outras crianças. Então, nós temos que ser, como pais e cidadão, enfrentar isso dentro de casa. E talvez a gente daqui a 10, 15 anos tenha uma sociedade dentro do muro da escola diferente e talvez a que nós tínhamos lá atrás, quando estudávamos, que não tínhamos esta violência dentro das escolas. Sobre a sua pergunta... Sim, pode seguir, desculpe. Não, sobre a sua pergunta na saúde, de facto, não vale a pena também investir na educação se não investirmos em saúde. Muito do bullying e muito dos desafios da saúde vão passar por novas tecnologias que estão hoje chegando à nossa vida do dia a dia e que vão custar muito caro aos países. ChatGPT é ótimo, é uma inteligência artificial maravilhosa. Temos um país que bloqueou. A Itália acabou de bloquear o ChatGPT e uma pessoa se suicidou ontem, a semana passada, na Bélgica, porque dialogou durante 6 meses com o ChatGPT. Então, ou nós abrimos a cabeça para começar a pensar em coisas, se estas ferramentas podem ser usadas por todos, em todo o momento, em todo o lugar, ou então nós vamos ter um peso na saúde pública brutal. Suicídio, homicídio, doenças de depressão, tudo isso. Então, eu acho que na saúde, antes de discutirmos qualquer um dos pontos, era a reforma tributária. A reforma tributária vai ficar no final. O acesso à saúde provavelmente vai ser o ponto mais importante. Se nós não tratarmos as pessoas, e não é só com medicamento, são com decisões de política de saúde, de prevenção, de informação, que as pessoas não façam certas coisas para que não tenham uma depressão, para que não se suicidem, aí sim o investimento tem que ser essa política tributária, seja ela de não alocar mais impostos aos medicamentos, mas tem que ser para investir no diagnóstico, tem que ser para investir no tratamento profilático para que não aconteçam essas doenças e essas dependências que o Dr. Ayrton falou, porque depois o custo é muito mais alto. A partir do momento que a política, os agentes da política enxerguem a saúde neste formato, a saúde pode mudar. Enquanto continuarmos a apostar todos os milhões que apostamos em tratamentos, não vai ter sucesso. Então, a reforma tributária devia nos levar para esse caminho de investirmos no diagnóstico e no tratamento precoce de muitas enfermidades que são novas. E não podemos continuar só a olhar as enfermidades antigas. Programa Gente que Fala no ar, 12h22 agora, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela Altvia, TV da internet e pelas nossas redes sociais. O nosso próximo tema, o Ministério da Educação suspendeu a implantação do cronograma do novo ensino médio por 60 dias, contados a partir do término da consulta pública sobre o tema, ainda em andamento. A medida deve barrar as mudanças previstas para a edição do Enem em 2024. O objetivo do projeto do novo ensino médio era tornar a etapa de ensino mais atrativa, além de ampliar a educação em tempo integral. Porém, sua implementação enfrenta desafios estruturais, resistência e desconhecimento por parte da população. Professora Ana Abreu, o que é que está em xeque neste momento? O novo ensino médio foi criado no governo Temer, 2017, era para entrar em implementação em 2020, não ocorreu por conta da pandemia, ficou para 2022, faltaram diretrizes e a gente chega a esse ponto agora de suspensão de tudo que já foi feito. As escolas que já implementaram seguem, mas aquelas que não implementaram vão ficar paradas no tempo. Quais são as implicações disso tudo? Mauro, é muito importante que a gente entenda que essa reforma do ensino médio, ela foi feita por um grupo bem reduzido para pensar a política educacional brasileira. As universidades, os pesquisadores, os movimentos foram tirados de lado e isso, então, culminou num projeto já, no seu papel, bastante precário, né? Eu ouso dizer, com coro às pessoas que pesquisam o ensino médio, que a reforma do ensino médio ela é pior do que o que estava vigorando antes. Primeiro que este projeto, ele cria uma possibilidade chamada de itinerários formativos, onde as escolas podem criar novas disciplinas.
De maneira breve, eu quero te informar que numa pesquisa feita, quem já começou a implementação do novo ensino médio, no Brasil foram criadas 1.526 novas disciplinas nesse itinerário formativo. Vou dar nome de 3 disciplinas criadas nesse novo ensino médio: marketing, empreendedorismo e como se tornar um milionário. Isso não é disciplina. O novo ensino médio, ele tira campos de conhecimento extremamente importantes, como a sociologia, como a filosofia, diminui a carga de história, de geografia, e coloca na mão desse aluno, no primeiro ano do ensino médio, para ele decidir o que ele quer fazer na faculdade. Ou seja, se ele quer fazer ensino ligado às ciências humanas, ele vai ter o foco das ciências humanas e não vai estudar as ciências exatas. Ou, se ele quer biológica, ele também vai eliminar os outros. Enquanto isso, a escola pública precisa seguir essa reforma. A escola privada, tem a escola privada que não é altamente qualificada e tem a escola privada que é altamente qualificada. A altamente qualificada, ela manteve sociologia, filosofia, geografia, história dentro de uma proposta importante. Então, assim, o MEC hoje, pressionado pelos movimentos sociais, pressionado pelas associações de pesquisa, ANPED, ANFOP, pelas universidades públicas, deu, então, um tempo para estabelecer uma discussão coletiva democrática, e os municípios estão discutindo, as escolas públicas estão discutindo, para ver o que a gente faz, se melhora essa reforma, ou se faz uma nova reforma. Os professores das escolas públicas de ensino médio da Rede Estadual Paulista, onde eu faço pesquisa, estão perdendo a saúde mental, porque eles não sabem que tipo de trabalho fazer. Então, veja, tem disciplina que ensina o aluno a fazer brigadeiro e vender brigadeiro. Então, esse tipo de reforma, ele evidencia cada vez mais a desigualdade, porque nós não podemos ter escola para pobre e escola para rico. Tudo isso que estamos falando, inclusive a primeira pauta, né, é muito bem colocada, o Fernando colocou a questão do oficial, né, do policial não entrar dentro da escola dizendo que o problema é social. O problema é da sociedade. Um ensino médio fragilizado, ele impacta no futuro desses alunos, na sua compreensão de homem, de mundo, de ética, de sociedade, na sua compreensão de trabalho, né? Então, eu não posso reduzir e fraudar um sistema e colocar o ensino médio focalizado apenas na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento curricular também feito pelo MEC no governo Temer, e que tem muita fragilidade. Hoje nós temos mais de 400 instituições de pesquisa, de ensino e movimentos sociais que pedem a revogação do ensino, ou seja, outro trabalho, porque as escolas não estão conseguindo desenvolver e os alunos não vão aprender. Então, quando o Ayrton fala precisamos de emprego, mas precisamos capacitar esses jovens para um emprego. O emprego, ele é a base da autonomia intelectual, moral e ética das pessoas. Sem emprego fica muito difícil. Quais são os efeitos que a gente vai enfrentar daqui para frente? Porque, assim, falando em um bom português, hoje é um cavalo de pau. No meio da estrada, o governo freou tudo. As turmas do primeiro ano do ensino médio do ano passado estão agora no segundo terço da sua formação, né? E tem uma turma do primeiro ano que esse ano já começou. E como é que fica se isso tudo tiver que mudar? Aumenta ainda mais esse fosso que sempre existiu entre o público e o particular no ensino aqui no país? Mauro, esse fosso só está aumentando com a reforma do ensino médio sendo operacionalizada de maneira fraudulenta. Os alunos vão para a escola para aprender disciplinas. Imagina no universo do Brasil, 1.526 disciplinas. E eu falei 4 para vocês, como ficar um milionário. Isso não é disciplina, nós precisamos discutir a sociedade, precisamos discutir a história, a geopolítica, precisamos discutir valores, precisamos aprender a ler, escrever, calcular, interpretar, analisar. E esta reforma não dá condição para isso. Então, o fosso, ele não vai ser criado com uma nova proposta ou com uma paralisação. Ele está, dia a dia, sendo criado. O novo ensino médio está enlouquecendo os professores do ensino médio da rede pública.
A rede privada, ela está caminhando, está indo, porque ela não modificou grandes coisas, porque ela tem autonomia de manter as disciplinas mais importantes. E isso vai ter uma decorrência, porque lá, na hora do vestibular, se continuarmos com esse fosso estrutural que está acontecendo com a reforma do novo ensino médio, na hora do vestibular, a escola pública, ensino superior, ela vai voltar a ser elitizada. Hoje, com o Reúne, final da década de 90, hoje a Universidade Pública Federal, do qual eu faço parte, hoje nós temos aqui negros, nós temos indígenas, nós temos mulheres, nós temos pobres. E com esse tipo de ensino continuando, estas pessoas que sempre ficaram à margem não vão conseguir passar num vestibular para uma universidade pública. Ou eles vão ter que pagar uma universidade precária, baratinha, privada, e a escola pública vai voltar novamente para a mão da elite, e esse fosso social vai continuar. Então, assim, eu não acho que parar, isso prejudica, porque parar é um pedido de socorro de algo que já não está dando certo. E é bastante importante, Mauro, eu que sou da área da educação, a área da educação, ela tem movimentos e instituições que se debruçam sobre isso com dados, com pesquisas, e todas, sem exceção, todas as instituições de pesquisas brasileiras, Amped, Anfop, todas estão pedindo a revogação do ensino médio, todas. Faltando 29 minutos para 13h, a gente vai mudar o assunto agora para falar de saúde, aqui pela Rádio 365, a rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e as nossas redes sociais. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um grupo de 9 entidades representantes do setor da saúde entregou ontem um manifesto aos deputados que analisam a reforma tributária. Ele pede tratamento diferenciado na cadeia de bens e produtos e dizem que haverá repasse de preço ao consumidor se a tributação de bens essenciais for nivelada à dos não essenciais. No manifesto, as entidades dizem que o setor de bens e produtos da saúde já conta com um regime tributário por ser considerado essencial à sociedade. E a elevação da carga tributária vai impactar o preço de vacinas, terapias e dispositivos médicos utilizados pelos profissionais. Fernando, qual é o ponto aqui que a gente tem que chamar a atenção? É justamente essa diferenciação que já existe e qual é o risco de deixar de existir, e aí nessa possibilidade, repasse de preço ao consumidor? Exatamente, eu acho que isso é uma coisa. O texto está escrito que foi pedido para que não exista, ela já existe, e se ela acabar, ela pode vir a onerar toda a cadeia. Quando nós falamos, por exemplo, em vacinas, terapias avançadas e dispositivos médicos, isso pode vir a comprometer ainda mais o sistema de saúde, porque se nós considerarmos que esses impostos vai onerar a cadeia, que eles são retirados para reinvestir na saúde pública, poderíamos estar todos de acordo, porque havia de facto um princípio e um fim desse destino. Agora, onerar a cadeia só por onerar, para que seja coletado mais impostos que nós não saberemos onde é que vão ser alocados, aí talvez seja a dúvida, não como profissional da saúde, mas como cidadão. Aonde é que esses impostos vão ser? Se eles forem reinvestidos na cadeia de saúde pública, melhorando a acessibilidade aos hospitais, melhorando os equipamentos dos hospitais, melhorando toda essa tecnologia, eu acredito que vai ser. Senão, vai ser mais um comprometimento à saúde pública. Quando falamos de saúde privada, vai ser também. As pessoas hoje que têm de saúde privada vão ter que pagar mais pelo seu plano de saúde. Isso vai querer dizer que menos gente vai pagar e mais gente vai para o sistema público. Então, se não há um fundo onde aplicar esses impostos que vão ser aplicados novamente no sistema de saúde, nós só estamos a agravar a cadeia e sem fundamento, sem uma consequência que seja oportuna e positiva para a cadeia. Então eu vejo, se de facto na reforma tributária voltar a ser onerado, mas esses impostos voltarem a ser aplicados no sistema de saúde, faria todo o sentido. Se não, estamos a abrir mais, a agravar mais o sistema de saúde pública e o sistema de saúde privado. Quando nós pesamos mais a mão no sistema de saúde privado, destruímos mais o sistema de saúde público. É uma cadeia. Não vale a pena tratar o caso, as empresas vão pagar mais ou vão pagar menos.
Outro ponto importante é como é que vão controlar se isso vai ser repassado ao cliente. Não há uma estrutura do ponto de vista de controles onde se consiga ver se, de facto, aplicando esses impostos ou desonerando. Então, se o sistema hoje está desonerado e já tem os problemas que tem, imagina onerarmos mais o sistema e não reinvestir isso no sistema de saúde público e, por sua vez, no sistema de saúde privado. Essa é a minha grande dúvida. Eu não sou tributarista de base, mas a dúvida é porquê voltar a onerar? Vai melhorar o sistema de saúde público? Vai melhorar o sistema de saúde privado? Ok, vamos onerar. Se não vai, se vai agravar os dois sistemas, qual é o fundamento? Essa é a minha dúvida. É uma pergunta que deixo para todos, porque vai ser uma resposta coletiva. Vai ser uma resposta que tem que ser a sociedade que vai dar na consulta pública. As pessoas deviam participar e dizer se isso vai melhorar, de facto, a saúde pública e privada e o acesso de mais pessoas ao sistema de saúde. Se for assim, tem o meu voto. Eu não sou deputado, mas terá o meu voto como cidadão. Se não for, estamos a discutir coisas que não fazem o mínimo sentido, porque vamos onerar o sistema de saúde pública e privado. Como é que vai se dar a interlocução desse grupo de 9 entidades com os deputados que analisam a reforma tributária? Claro, tem esse manifesto, tem esse documento, mas como é que essa interlocução deve se dar também e no sentido de levar essa discussão para explicar para a sociedade o que é que está acontecendo? Eu acho, Mauro, que há hoje um clima de discussão, enfim, dos contactos que nós, como empresa privada, temos em Brasília, tanto com a Anvisa, Ministério da Saúde, contratos de análise, de projetos e de qual vai ser a política de saúde, parece haver uma abertura para isso ser discutido. E só faz sentido ser assim. Estas 9 entidades têm que, de facto, se articular com pessoas que representem a saúde dentro desta reforma tributária. Porque senão vamos tomar uma medida cega. Vamos tomar uma medida que não vai ter impacto, ou vai ter impacto desastroso. Então, o que eu recomendo é que estas 9 entidades, que já devem estar a fazê-lo, eu não represento nenhuma dessas 9 entidades, mas certamente já estão a fazê-lo, procurar as pessoas certas para sensibilizar de que não vai haver efeitos benéficos nesta tributação, neste retorno da tributação. Então, eu acredito muito no bom senso das pessoas e, de facto, criar um clima de diálogo. Não vale a pena estar com politicagem dentro de uma reforma tributária. Os melhores exemplos de reforma tributária foram feitos com a visão de médio e longo prazo e impactos no cidadão. Então, não vale a pena dizer que vai arrecadar mais. O arrecadar mais não representa nada numa política de saúde ou numa política fiscal. Apresenta mais de onde é que vai ser alocado esse recolher mais impostos. Então, temos vários modelos. A Europa tem um modelo de IVA, de imposto único, e ela funciona. Porque quando há necessidade de um apoio, por exemplo, à cesta básica, e Portugal o fez agora, ela vai e zera os impostos nos produtos da cesta básica. Então, ela tem todos os controles na sua mão. Aqui, é óbvio, a máquina é muito maior. Temos 3 esferas de relevância, a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal. O que, de facto, os empresários não aguentam mais é essa bitributação e depois o retorno de pouco para a sociedade. Então, acho que é nesse ponto que as pessoas têm que discutir. Vale a pena tributar mais? Vai voltar para a sociedade? Tributem mais. Se não vai, não tributem mais. Vão perder mais emprego. O que o Dr. Ayrton falou, mais droga. Isto é um ciclo. E as pessoas querem tratar isto como uma reforma. A reforma vai impactar uma série de outras esferas. Então, tem que ter todo o cuidado em que botões é que vão apertar. Porque, senão, vão apertar botões que vai voltar para a sociedade, mais problemas na sociedade e vai coletar mais impostos, mais empresas fecham, mais perda de trabalho, mais droga, mais violência. Então, muito cuidado com isso. Não vão ceder ao interesse das 9 instituições, mas percebam bem porque é que essas instituições estão pedindo para que não haja um aumento da carga tributária no sistema de saúde. Esse é o meu ponto de vista, como cidadão Sim. E como profissional da área da saúde. 22 minutos para 1h agora, um outro tema importante aqui para análise dos nossos convidados de hoje, do programa Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados. Nos acompanhando a gente pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, a TV, também a TV da internet, redes sociais, todo mundo por aqui. A lista suja do trabalho escravo, procurador Ayrton Florentino, que foi atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
tem 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à de escravidão. A atualização acontece em abril e em outubro de cada ano, e desta vez foram acrescentados 132 nomes, um recorde desde 2017, quando a lista voltou a ser publicada. Iniciada em 2004, a divulgação sofreu impasses nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 2 fatores explicam o recorde. O número de ações fiscais aumentou e a tramitação dos processos ficou mais ágil. Sob esse ponto de vista, a notícia é boa. Agora, sob o ponto de vista de que a lista aumentou, é uma outra tragédia brasileira, não é, procurador? Sem dúvida, Mauro. Eu acho que o governo ele não pode, através dos seus decretos, dar indicação de que o liberalismo econômico imposto nas últimas décadas pelo Consenso de Washington pode transformar-se num vale-tudo, de forma alguma. Exemplo disso é que nos últimos 5 anos, com a criminosa política que liberou sem limites, em discursos públicos de governantes, o desmatamento para exploração de madeira, ampliação de área de monocultura com uso de agrotóxico proibido, pecuária, além do garimpo, inclusive em áreas indígenas, bateram os recordes não à toa, sabe? E desorganizaram, como nós vimos recentemente nesses desastres naturais, desorganizaram as correntes dos ventos, das chuvas, e no planeta inteiro. Da mesma forma, a chamada reforma trabalhista de 2017, que, na verdade, representou não uma reforma trabalhista, mas um sério retrocesso civilizatório, com a supressão de direitos trabalhistas, já consagrados de muito tempo em convenções internacionais assinadas pelo Brasil, foi uma indicação para esse liberalismo econômico de que as grandes empresas podiam convocar empregados para trabalhos intermitentes com a afirmação mentirosa de que seriam mantidos os mesmos direitos aos trabalhadores. Um trabalhador que consiga trabalhar, por exemplo, 8 horas, não por dia, mas por mês, ganha, como no caso do trabalho intermitente, ganha, por acaso, o suficiente para sobreviver, muito menos para pagar uma previdência. Um motoboy, por exemplo, para me indicar um outro exemplo, que trabalha não 8 horas, mas 10 e 12 horas, não por mês, mas por dia, sol e chuva, sem qualquer registro, pode conseguir, com menos de um salário mínimo, sobreviver? Para mim, não tem outro nome para isso, senão que é o trabalho escravo. Então, o trabalho escravo está muito mais extenso do que revela a notícia aí. Nós precisamos tratar desse assunto mais seriamente, no meu modo de ver. Doutor Martin Della Valle, a lista suja, né, do trabalho escravo tem 289 empregadores e o problema parece estar bem maior, né, na avaliação do procurador Ayrton Florentino. A sua avaliação sobre esse tema? Eu não tenho dúvida que o problema é muito maior, é que agora tem tido mais ênfase na fiscalização e está aparecendo. Acho que essa é trabalho precário, de modo geral, não estou nem falando em analogia à escravidão, mas o trabalho precário geral é uma das grandes chagas da sociedade brasileira, isso desde o século XIX. São os pontos, talvez os pontos mais graves da nossa formação enquanto nação. E especificamente sobre isso, quer dizer, a questão do trabalho análogo à escravidão, acho que houve um retrocesso na fiscalização por razões políticas, me parece mais do que evidente. Agora estão voltando, isso volta a ser foco, isso é importante, isso é parte do processo civilizatório. E volto a dizer, é importante que essa lista seja pública, é importante que se saiba quem faz isso, e eu já adianto, há empresas e há grandes empresas que não contratam pessoas que estão nessa lista. Eu acho que isso tem que ser dada essa publicidade e tem que ser dada
a pressão é social, mas a pressão também é econômica. Chegar nessas empresas, uma grande empresa que tem preocupação com sua marca, que está falando, olha, você está associado ao trabalho escravo, isso tem que ser um motivo de grande vergonha e tem que ser, e ela tem que tirar os participantes disso da sua cadeia produtiva. É uma forma assim bastante eficaz também para o combate a esse tipo de condição de trabalho. Não só óbvio que tem que ter fiscalização, óbvio que tem que prender o que comete crime, óbvio que tem que pagar as indenizações que são empregues, mas também, acho que volto a tocar um tema que eu toquei antes, e precisa existir uma pressão social para que isso não ocorra, para que as empresas, as grandes empresas, digam não é admissível fazer negócio com quem trata seus trabalhadores dessa forma. E nós vimos, acho que o caso do Rio Grande do Sul, né, que apareceu lá das vinícolas, as vinícolas correram para tentar se dissociar, fizeram acordos, pagaram milhões, porque sentiram o impacto nos seus produtos, né, e sabiam que ia haver um impacto muito grande no seu negócio. Infringir a lei precisa ser ruim para o negócio, não só porque vai tomar multa, mas porque faz mal para o negócio também, porque a sociedade não tolera mais. Então, nesse sentido, acho que estamos tendo avanços num curto período de tempo, se é que tem lado bom para se olhar nisso. Faltando 15 minutos para 1 da tarde, vamos seguir com mais um tema por aqui, 14 minutos agora. Professora Ana, milhares de brasileiras são vítimas das agressões e xingamentos pelo fato de serem mulheres. A violência política de gênero é apontada como um dos motivos para a menor presença de mulheres nos espaços de poder. Entre as casas legislativas de 193 países, o Brasil aparece na posição 153 em relação à representatividade das mulheres. Na América Latina, o país está à frente só de Belize e do Haiti. Em entrevista recente, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou que as mulheres sofrem a violência política durante toda a trajetória, nas campanhas, no mandato e depois de deixarem os cargos. Para conhecer o seu testemunho, o seu relato, a senhora como candidata que já foi, como ocupante de secretaria de governo de estado aqui em São Paulo, por exemplo. Tema importantíssimo que você traz e que é recorrente a reflexão, né? Nós somos, as mulheres, 52%, um pouquinho mais, do eleitorado brasileiro, né? E temos bastante dificuldade de termos mulheres nessa representação. Hoje, 16% das câmaras de vereadores são ocupadas por mulheres, né? E 12,1% de prefeitas. Isso responde ao que você nos coloca, Mauro, que é os espaços de poder na democracia brasileira e em outras também, aonde tem poder, tem pouca mulher, né? Então, é uma compreensão patriarcal da sociedade e demanda muita força, muita potência da mulher. Eu fui candidata a deputada, fui candidata a prefeita também, assumi como subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado de São Paulo em 2015 e 2016, e é uma experiência bastante interessante, primeiro porque a mulher tem muita competência para estar em cargos de comando, em cargos de poder, dividindo o trabalho com os homens, né? Mas há uma série de impeditivos para isso. Eu até digo às vezes que eu vou escrever um livro sobre isso. Quando fui candidata, somos assediadas, somos violentadas, o que está fazendo aqui não é o seu lugar, vai lavar a louça, tem várias frases que são colocadas para isso. Inclusive, algo que me surpreendeu bastante, que era a exigência das candidatas mulheres delas serem bonitas fisicamente, né? E aquilo me deixava bastante irritada, porque não é um critério para homem ser candidato, por exemplo, né? O homem não precisa estar bonito, inclusive temos vários homens eleitos bem feios, na minha ótica, mas muito competentes na ótica do seu trabalho. Quer dizer, a beleza não é um concurso de Miss, a beleza não pode ser algo a ser considerado. Então, parece até engraçado, mas a mulher vista como algo sensual, a mulher, eu tenho um perfil bastante aguerrido,
bastante firme na minha voz, e uma vez conversando com um político, eu dizer, eu acho que eu sou muito brava para o perfil, né? Então, quer dizer, o homem bravo, ele é firme, a mulher brava, ela é violenta. Então, você tem uma série de coisas que nos trazem para pensar essa construção social. Não é só na política que temos poucas mulheres, a política é um espaço de poder importante, que precisa da paridade, homens e mulheres, tem todo um esforço dos partidos para colocarem mulheres para concorrer, né? Mas é quase que muitas vezes uma compra para que a mulher saia, para ter o quórum ali dos 30% na chapa, mas ela não tem um espaço de fato. Se você pegar os presidentes de partido, quais são mulheres? São poucos. Se você pegar o colegiado estadual, nacional ou municipal dos partidos, também temos poucas mulheres. E é difícil, porque a gente tem várias jornadas, nós temos nossas famílias, nós temos nossos filhos, que ainda não temos uma divisão igual com os nossos mulheres e homens, né? Normalmente a mulher ela tem uma tarefa muito maior dentro de casa do que o homem, né? A mulher tem uma tarefa muito maior com a família, com a criação dos filhos, do que o homem. Então, é mais difícil, porque a política é exigente. Porém, eu sou uma incentivadora para que as mulheres participem da política, é bastante importante. Quando você fala dos esforços necessários para que isso aconteça, a gente tem que lembrar que, em 2021, foi criada a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, e se esses esforços não acontecerem, esta lei vai ser apenas um pedaço de papel. Perfeito, né? A política afirmativa, pública, que vem para organizar esse pleito, né? Se ela não for cumprida, como muitas não são, vira um enfeite e a gente não muda essa discussão democrática. É muito bom termos homens e mulheres discutindo, é um complemento, né? Então, quando a gente tem, eu me lembro de um livro que eu li, de uma diretora da Google, ela dizendo que ela engravidou e durante a gravidez ela teve muita dificuldade de chegar do estacionamento até a sala dela. E que aí, numa reunião de diretoria, ela pediu para que os carros das mulheres gestantes fossem colocados perto das suas salas de trabalho. Veja, é só uma mulher que pode propor isso, porque o homem não vai saber como é engravidar, como que é engordar, como que é mudar todo o metabolismo. Então, você tira do cenário uma sociedade democrática, amorosa, justa, quando você tem, em sua maioria, e eu observo muito isso em todas as congregações que eu vejo, a maioria são homens. Então, nós, mulheres, não perdemos em competência, mas temos todo um processo que tem que, conforme o Mauro nos trouxe, que tem que fazer valer as políticas afirmativas para que, de fato, tenhamos paridade nos espaços de poder. Olha, gente, faltando 8 minutos para 13h, perguntas da nossa audiência por aqui, chegando, os ouvintes da Rádio 365, também a nossa audiência, os espectadores nas redes sociais e na UTV, a TV da internet. Procurador Ayrton, qual é o futuro jurídico daqueles que continuam presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília? A pergunta que vem pelo Facebook do Luiz Carlos Nogueira. Olha, está aí uma questão importante, mas o futuro é o futuro de quem cometeu um crime, está sendo punido severamente, como deveria ser em todos os casos, e ter o direito de, não prazo muito longo, se reabilitar, como se espera numa sociedade civilizada. Pergunta aqui do Luciano Andrade, doutor Martim. Ele aqui pela UTV pergunta o seguinte: quais são os elos mais visíveis entre a corrupção e a imensa criminalidade aqui no Brasil? Bom, eu acho que há vários elos, né? Eu acho que o mais evidente e o mais imediato é que você tem, assim, a corrupção do aparato punitivo, do aparato policial e de todo o aparato estatal de punição, de aplicação da lei. Então, quem tem dinheiro consegue se safar. Tem maiores nuances entre isso. Bom, quem tem dinheiro, pode pagar um advogado muito caro, enfim, há formas de se fazer isso, mas o
O mais óbvio é no próprio ato da apreensão, a pessoa que faz um acerto com a polícia. essa é a resposta curta, mas acho que eu acho que há problemas maiores da sociedade, né, que são, quer dizer, a captura do Estado por interesse privado, de um modo geral, que também é corrupção, e pode ser corrupção diretamente, corrupção um pouco mais indireta, que o Estado deixa de atuar na forma que deveria, né? As prioridades são invertidas, são capturadas a favor de grupos de interesse. Isso também gera uma criminalidade, né? Isso gera impunidade e gera uma criminalidade, assim, a causa de base da criminalidade, que é uma delas é a falta de condição digna. A pessoa só delinque a partir do momento que ela acha que é mais negócio delinquir do que seguir a lei e ter uma vida normal. Perdão. Essa captura do Estado leva, sim, tanto por diminuir a qualidade da aplicação da lei, mas como para excluir pessoas também, né? Ela é uma causa profunda de criminalidade, né? O fato de não se ter escola boa, por exemplo, né? Que nós já discutimos aqui. Eu tenho escolas problemáticas. Você não está numa escola integral e não está em creche boa porque alguém definiu que o dinheiro deve ser aplicado de outro jeito, é uma causa de alguém achar que é negócio botar um revólver na cinta, pegar uma moto e sair para praticar assalto, por exemplo, sabendo que tem pouca chance de ser pego. Fernando, a pergunta da Daniela Neves, ela está no YouTube, ela quer saber de você, qual foi o nosso principal erro na condução da saúde na pandemia? Eu acho que o nosso principal erro foi desconectar a sociedade da vivência académica. Eu acho que a base de qualquer ato médico sempre residiu na vivência académica, das universidades, da pesquisa. Quando nós negligenciamos que a verdade e a luz vêm desses campos, acho que foi o maior erro. Tentámos recuperar, enfim, conseguimos recuperar depois, mas o maior erro é negar algo que é evidente. E, enfim, acho que a parte política deve estar sempre muito atenta ao não negacionismo. O negacionismo não é uma parte da decisão. A parte da decisão é enfrentar a realidade e tomar as melhores decisões. Quando se toma como dogma o negacionismo, provavelmente a possibilidade de erro é muito maior do que eu estar aberto para a realidade e ter que tomar a decisão independentemente, às vezes, das minhas convicções próprias. Eu posso ter que tomar decisões que são contra as minhas convicções próprias, porque eu estou a decidir para um país e não de acordo só com as minhas decisões. E ouvir o meio académico, o meio de pesquisa, de tudo isso, para tomar a melhor decisão possível. Acho que isso foi um grande erro que nós tivemos e que, felizmente, conseguimos ainda recuperar dentro do processo e mitigarmos alguns dos danos graves da pandemia. Sim. Professora Ana Abreu, bem brevemente, em razão aqui do nosso tempo, é o Jaime, do Jardim Bonfilholi, que faz a pergunta, aqui em São Paulo. Obrigado, Jaime, aqui pela participação. Em que medida ele quer saber a expansão do uso da internet estaria formando as mentes e consciências dos mais jovens, principalmente em idade escolar? A medida é enorme, não é? O Fernando trouxe para a gente uma informação importante sobre inteligência artificial e agora a gente precisa entender que a inteligência artificial ela deve ser usada a favor da humanidade e nós precisamos conduzir esse processo. O grande problema é que ela está incorporando não só a nossa materialidade, mas a nossa subjetividade, o nosso sentir, levando a situações, inclusive, de depressão e de suicídio. Então, agora é um momento importante, onde está tendo aí uma explosão da inteligência artificial, mas as famílias, as instituições públicas, escolares, educacionais precisam estar de olho, porque quem manda na inteligência artificial precisa ser o ser humano. Se inverter isso, nós vamos realmente perder não só toda a nossa criatividade, como a legitimação ética do processo educativo e do processo de humanidade que temos nas relações que desenvolvemos socialmente. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quinta-feira, sempre
por aqui nesse espaço gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um agradecimento a todos pela participação. O Dr. Ayrton Florentino de Barros, procurador de Justiça aposentado, advogado e professor de Direito Empresarial. Ana Abreu, professora, pedagoga, mestre, doutora e pós-doutora em Educação, professora associada da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Dr. Martin Della Valle, advogado, ele integra diversos conselhos ligados ao tema da integridade. E o Fernando Oliveira, administrador de empresas, diretor-geral da Biomerrier Brasil, empresa pioneira em diagnóstico laboratorial. O programa Gente que Fala todos os dias aqui pela Rádio 365, a rádio de todos os dias, pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. O programa Gente que Fala é realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você ouvinte da Rádio 365, você espectador aqui na internet, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora com o Lucas Neto, apresentando o programa O Melhor para a Melhor Idade, aqui pela Rádio 365. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, 1h em ponto. Boa tarde a todos e um abraço. Tchau, tchau.